pudesse ser um pouquinho mais claro de novo? Cara, basicamente, eu não entendi exatamente como colocar no papel a, a condição que ele pediu. Tipo assim, a questão ele pede, determine o menor número natural n para o qual z elevado a n é um número real negativa. E aí tá o problema. Como que eu faço para garantir, entre aspas, na equação que eu estou procurando o número real negativo? Acho que esse é o ponto. Bem, de modo geral, quando você faz um problema de complexos, você vai chegar numa solução e você vai colocar dois capi, porque como você está Sim, num plano, ou melhor, como você está lidando com funções complexas, elas têm esse comportamento meio trigonométrico, né? De repetir as respostas, certo? sim, Então elas repetem múltiplos de π, como funções trigonométricas. sim. Então, a ideia é essa, né? Agora, o que é um número real, o que é um número natural n para qual número real negativo, né? Tu tá falando de um número que tá no lado esquerdo e no eixo horizontal, certo? Sim. Ou seja, alguma coisa que vai te dar um múltiplo de π ou alguma coisa do gênero, né? Ali entre o segundo e o terceiro quadrante, certo? Sim. Até aí, tudo bem. Mas o ponto é, como que eu coloco isso na equação para poder resolver o problema? Acho que é esse meio que a dúvida. Eu acho que, como todos os problemas desse assunto do exame nacional, você tem que passar a tua conta para forma exponencial, certo? Sim. Daí eu fiz. Eu te mandei resolução, eu cheguei até a z elevado a n igual ao módulo de z elevado a n, e i n vezes o argumento. Eu cheguei Tá, até vamos aí. ver. Você chegou até o que eu vou colar aqui, deixa eu ver se eu entendi. Até isso. Isso, sim, Só que tu quer que o Zn seja um número real negativo, isso. certo? Daí, quando você olha para sua função, existem algumas formas dela ser real negativa. E tem tudo a ver com o argumento da função, certo? Sim, De novo, você tem que pensar no plano cartesiano, plano de Argand de Gauss. que se o argumento tiver entre o segundo e terceiro quadrante, ele vai ser real negativo. O argumento ele tem que ser uma coisa específica, né? Por Uhum, quê? Ou melhor, específica com aquele 2κπ. Porque o que que acontece? Você sabe que esse ângulo aqui é π, certo? Então sim, você precisa que seja π, então você precisa que o argumento, o θ, vamos dizer assim, ele seja π mais 2κπ, ok? acho que eu entendi. Daí, o que que você vai colocar, né? Você vai colocar os n's, né? Os n's não são os números naturais, você vai colocando os números naturais, um, dois, três, quatro, Uhum, até que apareça um desses caras. que satisfaça a condição. Exato, exato. Veja que não é qualquer capa, né? Que qualquer K vai satisfazer isso. Sim. Veja que como você está somando π com 2κπ, o K também é inteiro, né? São repetições, né? Pelo amor de Deus. Uhum. É 3π, Ah, π 5. essa parte é de boa. Então é isso, né? Então a coisa que você precisa olhar para essa função e você já repara o seguinte, porra, quando eu coloco 4 aqui, eu vou ter o π inteiro? Pronto. Sim. Então, Vai ficar menos pique, vai ser real negativo. qualquer carinha antes do 4 não dá o 1 inteiro, né? Hum. Então, como tu quer o menor, né? O Outro jeito que eu menor. pensei agora de resolver seria, tá, eu preciso que, que seja equivalente a menos π, certo? Porque o único jeito de ser real negativo seria se o argumento fosse menos π, pelo que eu entendi. Ele é o único que vai fazer o ângulo ser o número real negativo. Então, se o argumento ele tem que ser necessariamente, o θ tem que ser necessariamente menos π, pelo que eu entendi. Ou equivalente, né? Sim, exatamente. Tá, entendi. Era isso, essa questão era só isso. Agora eu vou te mandar a próxima, que é
Na verdade, eu vou te mandar algumas, porque a dúvida é basicamente a mesma, tá? Tá bom. Uma tá repetida, mas é só por fins de exemplo. Eu vou mandar essa aqui também. Esse tipo de questão aí cai com frequência no exame, então eu achei melhor tirar as dúvidas e perguntar. Que é esse tipo de questão aí, que envolve basicamente ele vai dar um número complexo, ou não, ou ele vai dar uma condição, e ele vai pedir, ele vai informar que é uma raiz de algum índice, e ele vai pedir o perímetro dessa respectiva figura que essas raízes mostram, né? Sim. Aí eu só queria saber se minha lógica estava certa. Eu tava pensando, inclusive eu tava pensando nessa. Eu tava sem ideia de como fazer esse tipo de questão, só que eu fiquei tentando fazer antes da aula e eu acho que eu cheguei a alguma lógica. O que eu pensei foi, eu respondi C nessa questão aí, e o que eu pensei é o seguinte, tá, o módulo de um número complexo, ele é a distância do afixo dele para a origem, certo? Certo. Então, se ele deu que Z é uma raiz de índice 6, então a gente tá falando de um hexágono aqui, se eu não tô, porque se é uma das raízes de índice 6, então a gente vai ter, então W, ele tem 6 raízes de índice 6 diferentes. Diferentes não, que são equivalentes à mesma coisa. Então, eu vou ter 6 vértices, né? Sim. Portanto, a resposta seria o módulo de Z vezes 6, que dá 30. Vezes 6 não tem a ver com a raiz de 6? Raiz de 6. É do que. Não, não, porque Z é uma raiz de índice 6 de W, e não o contrário. Aí ficaria, a equação seria Z elevado a 6 igual a W. Aham. Bem, tu parece ser isso. Uhum. Mas você começou essa conta já? Sim. Mas é basicamente isso. Aí você calcula, ele dá Z, nesse caso aí ele dá o módulo, aí você faz o módulo de Z e multiplica por 6. Mas eu acho que esse tipo de. Eu só queria saber se essa lógica ela serve para outros tipos de questão. A Por princípio, exemplo, sim. eu já tinha a próxima questão que eu te mandei, a oitava, que, se não me engano, tu tinha feito por ângulos, né? Fazendo um cálculo meio que de soma de ângulos internos e tal, etc. Eu fiquei. Aí depois de fazer essa outra questão, eu pensei, pô, será que dá para fazer essa daqui também? E deu. Pensando na lógica de que, tá, que é a oitava, né? Ah, essa oitava que eu te mandei aí. Pensando e a resolução bate, né? Pensando na lógica de que, tá, C, ele é um vértice desse polígono, certo? Regular, desse pentágono regular. Sim. Então, Z elevado a 5, que é um índice do número complexo que está sendo representado nesse polígono aqui, ele vai ser equivalente a C, o afixo de C elevado a 5 também. Tá, você tá falando desse problema aqui, né? Isso. Aí, como C é menos 1, C é menos 1, então menos 1 elevado a 5 dá menos 1. E Z elevado a 5 vai dar menos 1 também, porque eles estão meio que representando a mesma coisa. É bem direto, né? Uhum. Sim. Faz sentido. Tá, então a lógica tá certa. É basicamente isso. Hum, tem uma questão aqui. A geométrica vértice. Acho que, como a minha lógica tá certa, passou pelo crivo, acho que vou deixar essa questão para tentar sozinho. E eu vou te mandar outro tipo de questão que é de probabilidade, Certo. que é essa aqui. Esse tipo de questão no geral, né? Que o site chama de probabilidade condicionada, né? Assim. Essa 13, por exemplo, eu tentei. Eu fiquei muito tempo nessa questão, porque, assim, o jeito que eu estava acostumado a resolver probabilidade desse tipo era sempre substituindo algum valor que ele não deu por x. Então, sei lá, x é o todo de alguma parte, então 3 quintos, por exemplo, ele fala que 3 quintos dos alunos da 10º ano são rapazes. Então,
2 quintos, então X é os alunos do 10º ano, então 2 quintos de X vão ser mulheres, né? Sim. Só que, cara, tentando dessa maneira dá um puta de uma conta estranha que não chega em lugar nenhum, por algum motivo. Aí eu queria saber se tem outro jeito de fazer esse tipo de questão. Tá, deixa eu pegar aqui que tu tá misturando meu cérebro. Deixa eu pegar aqui. Pô, tem outro jeito de fazer esse problema aqui também, tá? Que pode ser importante num outro momento. Tu sabe quem são esses ângulos, tá? Uhum, É só fazer aquelas contas lá do polígono e tal, da soma dos ângulos internos de um polígono, certo? sim, sim. Consegue encontrar esses caras e daí talvez tu em outra situação, né? Uhum. Agora aqui, qual que é o problema aqui? Ah, bem, determina a probabilidade de o aluno escolhido ser uma rapariga e não frequentar. Bem, isso aqui me parece aquela situação onde a gente tem que fazer aqueles quadros, né? Sim, Quadros de probabilidade, certo? sim. Rapazes, raparigas, 10º ano, não ser do 10º ano. Tipo isso, entendeu? Tá, Entendeu o que eu quis dizer? entendi, sim. Isso daí eu fiz aqui. Não bate, por algum motivo, quando eu substituo o X no resto da Talvez conta. você esteja entendendo mal alguma É, coisa. Por exemplo, 11 e 21. Como é que ficou tua tabela? Não quer me enviar tua tabela? quero. Ficou assim. 13. Porra, eu apaguei a questão, é sério isso. Não tem como enviar a tabela porque eu apaguei a Eu questão. vou te falar uma coisa, essas coisas que aparecem aí nas tuas questões estão tudo errado, tá? Por exemplo, eu fui no exame 2019, segunda fase, não é essa questão. Sério? Seríssimo. Não, não é possível. Estão mentindo pra mim. Não é, eu tô pegando. O site não tá errado, onde eu pego as coisas. Condenadas. A questão tem que estar aqui, pô. Não, tem a questão sim. É a segunda questão do primeiro caderno, da primeira fase, da segunda fase de 2019. Primeiro caderno, segunda questão? É, da segunda fase. Ó, da primeira Por que probabilidade. que aqui tá 13 e ali tá 2? É isso que eu não entendo. É o número 13. Ah, tá, não, é porque essa daí é a 13ª questão da ficha. E, tipo, Ah, não é a entendi. numeração da prova, não, mas daí, Entendi, agora tá entendido. Você é um monstro. daí é... Isso era a questão 2, é verdade. É verdade. Eu sou um imbecil, eu Como eu apaguei. imaginei, tinha que fazer o quadro, né? É, sim, eu fiz o quadro, só que eu apaguei por alguma razão desconhecida. Fiquei frustrado que Tá, não saiu a questão, eu apaguei. vamos Enfim, lá. O quadro vai ser 10º ano, não 10º ano, rapaz, não rapaz, certo? Ou rapariga, rapariga. Epa, 10º ano, não 10º ano, rapaz, não rapaz. que eu vou morar 10 anos em Portugal, não vou acostumar a chamar rapariga. Não tem como, velho. Não Não dá, tem. não Mas dá. no Nordeste eles falam rapariga, né? Isso que é engraçado. Aqui não, velho. Cara, eu moro aqui. E não tem, mano, nunca Onde que tu vi. mora? Eu moro em Recife. Pô, justamente em Pernambuco, que eu tava pensando que eles chamam de rapariga. Eu nunca vi, pelo menos. Caraca. Mas tu tá falando, né? Tu fala com algum grau de precisão maior que o meu. Muito bem. Tá bom. O que que nós temos aqui? Esse 1/7 é o quê? Esse 1/7 é um dos termos da tabela, porque é justamente uma interseção. É a interseção de rapaz e frequentar o 10º ano. Sim, um Agora, sete. por exemplo, o 11 e 21 é a quantidade total de rapazes. Sim. Então tem que ter o total e o total do lado direito também, né? Que seria o total de alunos da escola. Sim. Tá. Então, o total de rapazes
de acordo com o enunciado aqui, é 11:21. Então já dá para encontrar essa coisa aqui, né? Caso ele não cite, eu acho que ele não cita. 3/5 dos alunos, 3/5 dos alunos do 10º ano são rapazes. Bem, eu acho que o teu erro foi identificar essa informação como uma interseção, não é uma interseção. Isso aí é uma Uhum. condição, ok? Entendi. Isso aqui é uma condição, isso aqui é a condição ser rapaz, sabendo o que? 10º ano, entendeu? Tá. Então é diferente, né? São coisas diferentes, certo? Aham. Acho que foi isso, mano. Provavelmente. Que eu tava, Provavelmente, assim, tava, provavelmente. tava supondo como se fosse três, como se fosse interseção, assim. Isso. Daí você tem que colocar aqui a interseção. Isso você tem, se eu não me engano. Eu não- Rapazes que frequentam o É o 10º. 1/7, né? Isso aí Sim. é justamente o 1/7. Uhum. E embaixo a probabilidade de estar no 10º ano. Exato. Aquele que é o total, né? De alunos que frequentam no 10º ano. Tem um jeito de achar isso aí. Então vamos aos poucos, né? Como dizia Jack Stripador. A gente já pode encontrar algumas coisas aqui. Por exemplo, se aqui é 11/21, bem, aqui é a mesma fração que 3/21. Então falta quanto para ser 11/21? 8/21. Deixa eu Isso. aqui. Agora, o que que a gente pode tirar dessa informação dos 3/5 aí? Né? A gente pode tirar justamente a probabilidade de ser do 10º ano, Sim, certo? tá. Ah, 3 alunos do 10º ano são rapazes. isso. Eu acho que agora tu consegue encontrar, né? Uhum. Que com esses 3/5 eu descubro a probabilidade de ser do 10º ano, e com a 10º ano em interseção eu descubro a probabilidade de ser Ser rapaz e rapariga e frequentar o 10º ano, 10º. exatamente. E como as probabilidades são equivalentes, né? A Vai resposta é até a. o fim, velho, até o fim. Tá, Quero ver tu fazer a conta. vamos lá. Acho que é isso. É isso. 8h21. Deixa eu ver se não errei nada.
Dá 8,21, né? 8,21? Ah, O que que é 8,21? A interseção de 10º ano e raparigas? porra, eu derrubei. Sim. De não frequentar o 10º ano e de ser rapariga. Ou o contrário, né? Ou de ser rapaz e frequentar o 10º ano, que é a mesma coisa. São mesmas partes de um mesmo total. Então tá bom. Que é basicamente Isso. isso. Agora sim, fez até o fim. Aí sim. Confiança. Hum, E aí, qual agora? vamos lá. É uma questão de mesmo tipo, eu acho. Eu tinha separado. Não tem. Era isso? Se- não, tem mais um. Esse aqui. Essa aqui é de funções trigonométricas. É, eu meio que. Eu entendi meio que a lógica, mas eu queria entender essa forma. Tipo, essa forma é diferente. Mas eu acho que isso daí deve ser só do resultado, né? Minha dúvida nessa questão é só. Eu meio que não consegui muito para lugar nenhum nessa questão, entre aspas. Pelo que eu entendi, tá, eu vou ter que tirar a derivada, as duas derivadas dessa questão, mas meio que não bate, porque talvez eu esteja derivando errado, alguma coisa assim. Mas a derivada tá meio estranha, enfim, eu queria que tu fizesse pra eu ver onde eu tava errando. Certo. Deixa eu ver aqui. Se eu tivesse que apostar, eu tô derivando alguma coisa errada. Ah, cadê tu? Um assunto que eu revisei essa semana também, que eu achava que eu ia ir mal, que eu fui bem, foi sucessões. Sucessões tá de boa. Um assunto que caiu 3 vezes por ano desde 2020. Cai bastante mesmo. Qual que é o problema dessa questão aqui? Bom, basicamente ele quer o declive da reta R, que é a reta tangente geográfica da função g, e ele quer o declive máximo. O que significa, como é que eu calculo esse declive máximo? Porque eu sei achar o declive de uma função, o declive da reta tangente de uma função. Mas, como assim declive máximo? É esse conceito que eu não entendi tão bem. Declive máximo? É. Outra coisa que eu achei meio esquisita foi a formulação dessa questão, que eu não entendi direito. A reta tangente geográfica da função g que tem declive máximo. Eu não entendi se ele está falando da função g ou da reta r. Eu imagino que seja da reta r, né? Bem, o declive máximo tem a ver com a derivada. Sim, Então você está buscando qual é o valor máximo da derivada dentro do intervalo de 0 a π, certo? sim. Certo. Então, o que que nós temos aqui? Temos que fazer a derivada para começar, né? E aí, já sabe quem que é a derivada da g de x? Uhum. É quem? Ah, Diz aí. mais ou menos. Deixa eu recalcular aqui. Só pra ter certeza que eu não fiz merda quando eu tava fazendo. Beleza. 2 cosseno de x mais 5. Eu cheguei em 2 cosseno de x mais cosseno de x vezes seno de x. Acho que é isso. Vamos ver.
Isso aqui, né? 1 mais cosseno de x. Não, não, deu diferente. Deu 2 cosseno de x mais cosseno de x vezes seno de x. Não. Eu derivei A errado. derivada é isso aí. 2 Tá, cosseno de x mais 2 cosseno de x seno de x. 2 cosseno de x. Ah, sim. Então, só que aí. Tá. Aí eu tenho que tirar a segunda derivada agora. Não, você não precisa fazer isso. Não? Não. Você pode olhar para as funções, em especial do jeito que eu escrevi, que te ajuda a pensar situações onde vai dar valores máximos, né? Bem, você está falando de funções trigonométricas. É claro que coisas especiais acontecem no zero, no pi sobre 2, Uhum. certo? Cosseno de. Se eu colocar zero aí, por exemplo, vai dar menos 1, 2. Seno de π vai dar 1, 2. Mas vai dar 2. É. Se você colocar pi, vai dar quanto? Cosseno de π é 1, seno de π é 0. Cosseno de pi é menos 1. Menos 1. Ah, então eu inverti as bolas. Tá, menos 1, menos seno de π é 0, então Menos vai 2. dar. A É, resposta vai dar menos 2, certo? sim, Então já não é essa a resposta. sim. Daí, muito bem. Finalmente, né, no π sobre 2. Por que que eu tô falando desses valores, né? Porque a gente sabe que o cosseno de x ele vai atingir os valores máximos e mínimos dele no zero e no π. Sim. Então Ele deve estar em também, algum lugar entre esses isso. dois, né? Ele, ele pode ser zero também, né? Quando o x é π sobre 2. Então, colocando π sobre 2 aí, para fazer um teste também, a gente vai ficar com 2 vezes zero, né? O cosseno é zero. Vai dar zero, então não é essa a resposta. Então, parece que a gente tem os valores aqui entre 2 e menos 2, né? O valor mais alto é 2 e o menor é menos 2. Ok? Tá, Isso. Então, a resposta é π. É o melhor zero. X tem que ser zero, ok? sim, isso é E zero. zero x0 vai te dar o maior valor de declive, ok? Ok, tá, entendi. X vai dar um maior valor de declive, então x tem que ser zero. Tá, mas como que isso vai me dar? Tá, deixa eu pensar. Bem, agora você já tem aí que é zero. Então você sabe que o valor do declive para é no x igual a zero e dá 2. Então significa que o a raiz de b sobre c tem que dar 2, certo? Ok, tá, entendi. Ai, Isso. Agora você tem que imaginar quais são os valores, né? Para então a b raiz e de c. b tem que dar 4. Como é que você vai fazer isso aí é bem tosco, né? Mas na verdade, eu acho que é só você dizer que o A é 2, o B é 1 e o C é 1, né? Sim, de cara. Ou o B é 4 e o A e o C são 1. Ou o A é 8. Entendeu? É meio tosco isso, porque quem é A, B e C no rolê, né? Não tem nada a ver. Então, pode ser várias respostas diferentes desse jeito. Entendi. Ah, mas é isso, velho. Não tem muito o que fazer quanto a isso, entendeu? Ah, então tem várias respostas diferentes. Sim. Opa. Exatamente. Tipo, não tem o que fazer. Ok? Uhum. Muito bem. Ah, então a questão não tem resposta, como assim? Porque tem várias respostas diferentes, então tem que anotar toda, porque tem uma infinidade de valores que É, pode dar dois aí. infinitos mesmo. Não tem muito o que fazer. Você vai ter que dizer que A raiz de B é igual a C, ou qualquer merda do gênero, assim. Não sei. Realmente não sei. Essa questão é meio esquisita. Enfim, é, era isso. Acho que do que eu separei era isso. Não apareceram outras dúvidas ao redor da semana. A partir de Legal. amanhã eu vou começar a fazer as provas antigas, finalmente, e ver como eu Aham, me saio. perfeito. Quando que é a prova mesmo? Dia 26 de julho.
Primeira Junho. fase. Então daqui é praticamente exatamente um mês, né? É. Entendi. Então tá bom, velho. Se não tem Jesus. mais nada que eu possa lhe ajudar, é isso. Acho que não. Acho que era isso. Então tá bom. Quinta-feira nós temos aula de novo, né? Ah, e uma coisa importante que eu esqueci que eu ia quase esquecendo de comentar. Nesse exame vai cair estatística. Ah, sim, um outro aluno meu me falou isso, eu tinha até esquecido. A gente tem que ver um pouquinho disso também, né? Mas não é difícil, tá? Ah, É sim, eu meio, vi é meio estudando que sozinho, decorado. o assunto é de boa. É meio que decorado, não tem muito segredo, não. A gente pode dar uma olhada nisso num outro momento aí. Hum. Próxima aula, por exemplo, pode ser só disso. Eu vou tentar trazer umas questões da. Qual é o nome da prova? Max? Max? Max, a Mate B também tem. Eu vou tentar dar uma Mate B caçada também nesse tem. tipo de questão pra gente dar uma olhada. Show de bola. Quinta-feira, né? Quinta-feira, então, caça aí que vai dar boa. Você vai ver que é simples. Tá bom? Hum, Então tá bom. Tchau, tchau, valeu. valeu, valeu.